Eu acho que a minha estratégia para esse ano tá bem clara, assim. A minha exposição vai ser aos poucos. Não quero entrar com toda a força total. Vou esperar o final desse mês ainda para tomar melhores decisões de aumentar a posição. Por enquanto, ainda sigo 90% vendido, 10% comprado. Quando eu me exponho, né, eu entro com 10% só do patrimônio reservado para especular, para Uhum. ativos de risco, para ações, criptos e assim por diante. Só que eu vou só agora para o pessoal do Instagram, eu vou inverter a tela aqui e mostrar para a galera, porque eu vou puxar um pouquinho o gráfico aqui para a gente, tá, pessoal? Então, quem tiver no YouTube aí vai acompanhar e no Instagram também pode acompanhar aí o gráfico que eu quero mostrar para vocês. A questão toda aqui que me preocupa e que para mim é um pouco assustador, e eu acho que essa primeira semana da semana que vem, essa última semana, perdão, de janeiro, que vai ser semana que vem, os próximos 10 dias aí, tá? Ela vai me dizer muita coisa, porque no início da semana eu comecei mais tranquilo, terça para quarta eu já comecei a ficar mais bullish para esse ano, já comecei a pensar, não, a gente realmente pode ter um padrão de alta, talvez um trimestre, talvez um, talvez um semestre, e a minha expectativa era de realmente pegar essa alta. Porém, com os acontecimentos atuais e com alguns gráficos que eu vi ontem à noite, e eu quero trazer a tua opinião também, Rodolfo, depois que eu mostrar o gráfico para a galera, porque a minha preocupação reside nesse fato aqui. Nós temos o seguinte: quais são as ações, as empresas que mais detêm o maior capital líquido ou o maior tamanho de mercado do S&P 500? Nós temos aqui os dois, ó, Apple, que acho que é 3 trilhões, e a Microsoft, tá? E, cara, assim, a gente só falando de gráfico, tá? Não falando só de informações, notícias e tudo mais. A gente sabe que esse ano, que esse período depois da pandemia, o governo americano ele vai querer controlar a inflação que ficou descontrolada justamente pelo excesso de impressão de dólares que aconteceu para compensar a falta de atividades econômicas que aconteceu na pandemia, no Covidão. E uma coisa que me preocupa, Rodolfo, é que o padrão que se desenha, por exemplo, no gráfico da Apple, é um padrão de reversão majoritária de tendência de longo prazo. Isso quer dizer o seguinte: nós temos já o ano passado inteiro como queda, que foi esse daqui, e agora ele está fazendo uma barra de tocar no suporte perdido, que era um suporte de anos, que já foi resistência lá em 2021, 2020, já virou suporte em 2022 e agora de novo está agindo como resistência. Se tu pega qualquer livro gráfico de reversão majoritária de tendência, isso aqui é a reversão clássica. Então eu olho para a Apple e eu vejo a Microsoft também, cara, fazendo exatamente a mesma coisa. Elas estão criando um padrão de reversão para o preço continuar caindo. Então eles ameaçaram entrar em tendência de alta, mas eles toda vez que tenta se manter na alta, eles começam a voltar a fazer topos e fundos descendentes. Então no início de janeiro a gente realmente subiu com os preços da Microsoft, com os preços da Apple, com o S&P 500, ele também teve uma alta. Só que agora, e o dólar caindo, 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 caindo. Só que agora a minha preocupação é exatamente isso. O dólar ele está chegando numa região de suporte que é os 100 pontos, os 100 pontos aqui do dólar, comparado com outras moedas, ele consegue às vezes antecipar para nós possíveis reversões do mercado cripto, porque quando a gente perde força no dólar, o dólar perdendo força, as criptos, algumas delas começam a se valorizar, elas começam a ganhar valor perante a quem? Ao dólar. Então a gente geralmente negocia na paridade Bitcoin dólar, Ethereum dólar. Só que para mim ela vem fazendo um fundo agora, nesse último dia. E ele está segurando. Ao mesmo tempo, a curva de juros de curto e longo prazo voltou a querer também segurar e fazer uma nova bandeira de alta. Ou seja,
o Tesouro americano, que estava perdendo força nas últimas semanas e últimos meses, está começando a mostrar sinais de bear trap, armadilha urso, que significa que ele vai voltar a querer continuar subindo depois dessa bandeira, né? Tem gente que fala bandeira, tem gente que fala caixote, tem gente que fala flâmula, não importa. O que importa é isso daqui, ó, pessoal. Enquanto ele está fazendo topos e fundos ascendentes do Tesouro, isso significa que ele está estimulando, a economia americana está querendo estimular uma contração econômica e fazer com que as pessoas, para controlar a inflação, elas não tomem empréstimos para fazer investimentos em setor imobiliário. Por isso que o setor imobiliário americano está indo para o saco. Alguns apartamentos em Miami já está caindo mais de 50% aí, já está metade do preço em relação ao ano passado. Então nós temos o seguinte, a minha grande dúvida é, isso daqui está fazendo um bear trap para ele romper e continuar o Tesouro sendo o principal investimento do ano de 2023, como foi em 2022? Porque para os Estados Unidos controlar a inflação, eles precisam tirar dólares de circulação. Para eles tirarem dólares de circulação, eles precisam vender por títulos de dívida pública para os próprios investidores e a população para drenar dólares de circulação. Então, a minha questão toda é isso aqui. Eu ainda vejo um padrão de alta de longo prazo na taxa de juros americana. E se segunda-feira a gente voltar e romper engolfar essa barra aqui, começar a próxima semana ultrapassando essa região e voltando para o enfraquecimento do canal de baixa, porque, pessoal, para vocês entenderem, isso aqui que está acontecendo hoje é um enfraquecimento desse canal de baixa. Para o mercado cripto e o mercado de ações continuar subindo, a gente precisa que esses títulos do Tesouro eles continuem em tendência de baixa. Então, eles realmente entraram em tendência de baixa, só que eles precisam continuar. Por quê? Porque isso seria uma amostragem de que o mercado está ficando mais otimista para o risco. Só que se ele voltar a subir aqui, significa que o governo americano ainda vai estimular mais recessão, mais contração econômica. Então, a minha questão toda... Rodolfo, que me preocupa bastante, cara, com relação à segunda-feira, é que dia 23 vai começar a sair os resultados do balanço do quarto trimestre das maiores empresas dos Estados Unidos. E esse movimento de alta, ele é muito semelhante a um evento que aconteceu só há 4 anos atrás, lá em 2019, quando nós tivemos contração econômica. Ou seja, a última vez que tivemos contração econômica com o Bitcoin foi aqui. E ele realmente estourou barras muito semelhantes ao que a gente está enxergando hoje. Ele fez aquilo que eu chamo de busca de liquidez bilateral. Então, ele sobe para depois cair. Então, o que acontece? Eu gosto muito desse movimento aqui do Smart Money. Ele sai do caixote, ó, ele sai do caixote, vai para um lado, liquida todo mundo, depois vai para o outro, liquida, e depois ele volta à tendência anterior. Qual era a tendência anterior? Baixa. O mesmo, 4 anos mais tarde, pode acontecer exatamente na segunda-feira ou na semana que vem. E é uma coisa que eu pensei muito sobre isso, sabe? Eu fiquei ontem de noite pensando muito sobre isso. Porque eu peguei essa alta aqui, eu pensei, cara, isso aqui é uma alta semanal, ele vai fazer pivô de alta semanal, ele vai entregar 3 meses de alta semanal, 6 meses de alta semanal. Mas o meu receio, o meu medo, é justamente aquele movimento, esse movimento aqui, ser uma busca de liquidez bilateral, tal como aconteceu naquele movimento anterior lá. Então, o mercado ele inicia um movimento de alta, ele passa a liquidar realmente os apostadores de baixa, que estão aqui, os contratos futuros. Liquidando eles, o mercado realmente pode ir lá para cima, 23, 25 mil. E depois ele vai buscar aqui, principalmente, sabe por quê? Porque ele saiu de um triângulo simétrico e geralmente em períodos como esse ele busca liquidez bilateral. Então eu acredito que é isso que nós vamos enxergar. Nós vamos enxergar a capitulação de queda nas próximas semanas, possivelmente pelo enfraquecimento ou pelo aumento da tendência, aliás, fortalecimento da tendência de baixa das maiores empresas dos Estados Unidos que detêm a maior quantidade de capital a favor da contração econômica. Então, o meu receio é o seguinte, eu ainda acho que o Bitcoin vai bater os 12 mil a 10 mil dólares, tá? E o Ethereum, ele deixou um rastro para mim bem gostoso de
de retomada de baixa. Eu posso dizer aqui, ó, eu posso cravar aqui, pessoal. Eu acredito fielmente que o Ethereum vai buscar de novo, no mínimo, os 886 dólares por unidade. Sabe por quê? Porque ele deixou o que eu chamo de... Ele deixou aqui para nós o que eu chamo de marido divorciado, que é uma barra, que é um suporte não retestado. Então ele deixou e ele começou a fazer um fundo mais alto que o fundo anterior de longo prazo aqui. Só que ele também saiu de um triângulo simétrico aqui. Então isso aqui é um triângulo simétrico. E se ele voltar para dentro do canal de baixa, então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai pegar aqui o canal paralelo, né? Se ele voltar para dentro do canal de baixa, tá, pessoal? Então ele saiu, conseguiu se fortalecer, rompeu com força o canal de baixa. Se ele sair do canal de baixa, se ele saiu do canal de baixa e ele retornar, então se ele retornar, eu fecharia todas as posições. Então se ele entrar de novo aqui, ó, invadir aqui, eu sairia de todas as posições, porque seria um grande sinal, uma probabilidade altíssima de que ele vai retestar esse fundo anterior aqui. Então, para ele manter a estrutura de alta que ele está fazendo, ele precisa se manter acima dessa linha de tendência de baixa para servir como resistência. Acontece que, semana que vem, falando de forma agora só em economia, semana que vem nós vamos ter, dia 23, semana que vem, o balanço das maiores empresas dos Estados Unidos, que pode fazer com que o mercado comece a cair, por conta que eu acredito que eles vão ser afetados, principalmente os recebíveis de dividendos. Acho que a galera não vai receber dividendos para fazer reinvestimentos nessas empresas. Microsoft, a Apple, não sei quem mais, acho que a Meta, indicando aí demissões em massa, o Facebook, né, a Meta. E semana que vem, fora os balanços que eu acho que vão vir negativos, ou com bastante prejuízo, semana que vem nós vamos ter o PIB americano, no dia 26. E por último, no dia 27, nós vamos ter o último vencimento do mercado de futuros do semestre anterior do Bitcoin e Ethereum. E o número crescente de contratos abertos de Ethereum e Bitcoin está com Open Interest majoritariamente comprado, ou seja, a maior parte do mercado está querendo investir apostando em alta.